6 horas 22 minutos, de volta com 96 Notícias, é o último do ano. Cumprimentar todos vocês da cidade. Eu sei que aí fora o termômetro está realmente fervendo e nós estamos aqui com o deputado federal Ricardo Teobaldo. A gente registra aqui a presença do companheiro Paulo Pinto, que está mostrando e cinegrafando aí, Júnior de Moisés, vereador Marcos Sérgio e também o amigo Marcelo Gomes, hoje secretário de administração da cidade de Paudalho. Bom, Ricardo, bom dia, seja bem-vindo a mais um encontro de final de ano aqui com a gente. Bom dia, Gonçalves. Quero cumprimentar os companheiros que estão aqui no estúdio, o ex-secretário Marcelo Gomes, nosso amigo Marcos Sérgio, o ex-vereador Júnior de Moisés, o companheiro Paulo Pinto, cumprimentar você, Gonçalves, o companheiro Júnior Silva, e a todos os ouvintes que estão sintonizados na Cultura FM. Dá um bom dia a todos. Eu quero agradecer pelo convite de estar aqui com a gente. Ricardo, eu vou começar pelo que está fervendo a nível de redes sociais, de comentários, que é exatamente essa questão da reforma trabalhista. Inclusive a gente comenta o seguinte: Ricardo, ele deu um não para o impeachment de Dilma, depois ele deu um sim para Temer, e em seguida se ausentou. Mas o grande comentário nas redes sociais é exatamente o seu voto da reforma trabalhista. E eu sei que você sabe muito bem de como andam as coisas. O que é que você diz realmente à população depois daquele voto ali? Você acha que prejudicou a população? Você acha que se desgastou? Como é que está a situação na sua cabeça? Primeiro, eu dei um voto muito tranquilo, Gonçalves, e tenho falado em Pernambuco todo, por onde ando, que o meu voto ele foi a favor do trabalhador. Eu não votaria jamais contra o trabalhador, não tenho motivos para votar contra o trabalhador. Sempre tive o apoio e o voto dos trabalhadores e continuarei tendo o voto dos trabalhadores, eu acho que numa proporção maior. Primeiro, o que se diz, o que se tentou colocar da reforma trabalhista não é verdade. Dizer que a reforma trabalhista subtraiu o direito do trabalhador. Eu quero saber qual direito do trabalhador a reforma subtraiu. Qual direito do trabalhador a reforma tirou? Porque os direitos dos trabalhadores, eles são garantidos pela Constituição. Os direitos trabalhistas, eles estão garantidos pela Constituição. Então, eu não votei para tirar direito do trabalhador. Por exemplo, essa reforma trabalhista, ela não mexe no 13º do trabalhador. O trabalhador continua recebendo o 13º do mesmo jeito. Ela não mexe no aviso prévio do trabalhador. Ela não mexe nas férias do trabalhador. Ela não mexe na salubridade. Ela não mexe na carga horária do trabalhador. Os direitos adquiridos pelo trabalhador na Constituição, eles não podem ser mexidos, como eu coloquei aqui anteriormente. Então, no caso, as pessoas precisam, na sua concepção, precisam entender mais o que é essa reforma trabalhista. Na maioria das pessoas, elas acham que tira porque foi passado para a população, foi feita uma mídia muito grande de que estava se tirando direito do trabalhador. Agora, o que é que foi essa reforma e como ela chegou e como ela foi votada? Inclusive, essa reforma, ela ia ser enviada para a Câmara para ser votada pela presidente Dilma. Nós temos um vídeo, e eu vou passar para você, e depois, se você quiser, passa para a população ver, onde a presidente dizia que era necessário e urgente se fazer uma reforma trabalhista para se abrir o mercado de trabalho, para se modernizar a legislação trabalhista, que o mundo todo já modernizou, e que o Brasil é uma das poucas nações do mundo que continuava com a legislação trabalhista com mais de 50 anos, caduca, uma legislação trabalhista que precisava ser modernizada. E a presidente Dilma iria enviar para a Câmara, eu tenho um vídeo... Quer dizer que isso não foi coisa de Temer, já existia. Não, essa reforma trabalhista, a reforma do teto da Previdência, todas essas reformas, elas iriam ser encaminhadas pela própria presidente Dilma, e era para ter sido encaminhada por Lula, por Fernando Henrique. São reformas de modernização do Estado brasileiro. Então você veja, Gonçalves, as pessoas não têm às vezes o conhecimento. Nós temos no sul do país empresas
e saiu até pouco tempo atrás no Fantástico. Empresas que eram brasileiras, indústria brasileira, que se transferiram para outros países, como Paraguai, Uruguai. Eles tiraram a empresa daqui do Brasil fronteira lá, botaram no outro país para produzir lá, porque o custo da produção é muito menor. Ou seja, está se gerando emprego em outro país, produz lá, depois traz a mercadoria para o Brasil. É mais barato produzir lá, trazer para o Brasil. Gerando emprego aonde? Gerando emprego em outro país vizinho ao nosso. Você, na época que foi aprovada essa reforma trabalhista, saiu várias matérias sobre isso. Uma delas saiu sobre a Toyota. A Toyota é uma das maiores indústrias de automóvel do mundo, que funciona toda na terceirização. Um exemplo de terceirização muito grande aqui, bem perto da gente, é Santa Cruz do Capibaribe. Em Santa Cruz do Capibaribe, o comércio de Santa Cruz é praticamente todo terceirizado. Quando dessa votação da reforma, eu tive a oportunidade de, como deputado, almoçar no restaurante, entrar numa loja comercial, num shopping, e as pessoas indagarem. E eu cheguei no restaurante da 48 em Recife, que é um restaurante grande, e o dono do restaurante veio dizer: deputado, eu aqui, dia de semana, emprego 20 pessoas, 25 pessoas. Quando chegar sexta, sábado e domingo, eu emprego 50 pessoas, porque o movimento cresce demais e eu tenho que contratar as pessoas para trabalhar. Como é que eu contratava? Primeiro, com o risco de ter problema trabalhista. Segundo, quem vinha trabalhar vinha de forma ilegal, porque não tinha formalmente como legalizar. Agora não. Agora eu posso recolher os encargos sociais de quem trabalha aqui, seja sábado e domingo. Alguém que antes da reforma tinha um vínculo de trabalho, ele tinha os direitos e os deveres, as obrigações. Uma loja pequena, um pequeno empresário que muitas vezes não tinha condições de pagar o salário, e que só precisava de um trabalho numa parte do turno pela manhã, agora ele pode contratar, pagar pela manhã, o funcionário ter outro contrato à tarde. Então houve uma flexibilização muito grande. E o que é que a gente viu durante o período em que isso foi aprovado? Quando eu andei muito por todo canto em Pernambuco, e as pessoas diziam: você tirou o direito trabalhista do trabalhador, mexeu nas férias do trabalhador. Não mexeu em férias do trabalhador. A reforma propiciou o trabalhador a dividir as férias dele em 3 vezes. Ele pode tirar 15 dias de férias agora em dezembro, pode tirar 10 dias de férias em março, pode tirar 5 dias de férias em abril, de comum acordo com o empregador. Antigamente só podia tirar as férias de uma vez só. Quando completasse 11 meses de trabalho, tinha direito ao mês de férias sempre naquela data, né? Só podia tirar dessa forma. Agora não, você tem a flexibilização, mas tem as férias garantidas. Por exemplo, o funcionário que trabalha de 8 às 12 e de 2 às 6, ele pode flexibilizar o horário. Ele pode largar mais cedo, em vez de ter 2 horas no almoço, tem 1 hora só. Ele não vai trabalhar mais, ele vai negociar com o patrão a carga horária. Então, houve uma flexibilização garantindo o direito do trabalhador. A gente sabe, deputado, que a grande mobilização são dos sindicatos, né? Prejudicou os sindicalistas? Agora é isso que eu ia dizer, Gonçalves. Quando eu andei muito, como estava dizendo há pouco, e em vários locais que eu cheguei, as pessoas vinham indagar e eu dizia: não, você tem o seu direito garantido, e colocava essas questões. Eu não sabia, deputado. Eu pensei que a gente estava perdendo direito. Não. Agora, o que é que houve? E esse foi o X da questão que se movimentou muito. É que o Brasil é o único país do mundo que tem mais de 15 mil sindicatos. 15 mil sindicatos. Para você ter ideia, os Estados Unidos é um país muito maior do que o Brasil, com uma população muito maior,
e tem 300 e poucos sindicatos. 300 e poucos sindicatos para 15 mil sindicatos. O que é que aconteceu no Brasil? Abriu sindicatos e sindicatos e sindicatos. O país, os trabalhadores do Brasil... abrindo essa semana em Limoeiro, não era um outro sindicato dos trabalhadores. Pois é, os trabalhadores brasileiros descontavam mais de 3 bilhões de reais. Gente, 3 bi, não é 3 milhões, é 3 bi. Eu cheguei aqui, vocês estavam falando de 280 milhões da Sena. Da mega da virada. Que é dinheiro demais. Os sindicatos brasileiros arrecadavam mais de 3 bilhões de reais. Esse dinheiro era arrecadado, era contribuição obrigatória para os sindicatos. O que é que nós votamos lá? Nós quebramos isso. Nós cortamos essa obrigatoriedade da contribuição. Os sindicatos podem existir, mas que o trabalhador contribua pela vontade dele. Exatamente. O sindicato pode existir e o trabalhador pega o salário dele. Se o trabalhador quiser, ele vai lá no sindicato e dá o salário todinho. Ele dá o salário dele ao sindicato, como pode dar à igreja, como pode jogar fora, tocar fogo, jogar no lixo. Porque o dinheiro é dele. Agora, nunca obrigatório. A obrigatoriedade de contribuição, tá? Para que o sindicato ficasse movimentando uma fortuna de 3 bilhões de reais no ano. Para a gente arrematar, você se sentiu desgastado com isso? Olha, Gonçalo, a princípio houve um movimento, mas ao passar dos meses, dos dias, as pessoas foram se informando e foram tomando conhecimento de que a reforma, ela não é para prejudicar o trabalhador, é para ajudar o trabalhador, é para gerar mais emprego, é para abrir o mercado, um desemprego de mais de 12 milhões de trabalhadores no Brasil. Todos os países do mundo modernizaram a sua legislação trabalhista e nós precisávamos de fazer isso, e eu votei com a minha consciência, tranquilo de que estava votando, e estou tranquilo, e nós vamos mostrar aos trabalhadores que essa reforma trabalhista veio ajudar a geração de emprego, a modernizar, a flexibilizar essas leis trabalhistas, e que vai ajudar, e nós estamos vendo já isso, começamos a ver, e até 6 meses de para o ano, nós já vamos ver a quantidade de emprego gerado. A imprensa vai divulgar isso, porque já está divulgando, o país começou a gerar emprego e a coisa começa a melhorar. Então, essa modernização da legislação trabalhista era importante ser feita e nós fizemos. Ok, 6 horas e 35 minutos, a gente vai para o nosso intervalo e voltamos no instante. 46 é notícia, Gonçalves Filho. Às 6h46, deixa acalmar o pessoal e dizer que daqui a pouco a gente dá uma passada no WhatsApp, dá uma passada também no Face. Olha aqui, o nosso querido Pareia diz: eu quero comunicar ao povão do Limoeiro que ao terminar a girândola do Redentor, fique atento que eu vou clarear um pouco o outro lado daqui do São Sebastião, a Pedra do Urubu. Quer dizer, ele vai botar uma girândola por ali também. Um abraço para você, Pareia. Ricardo Teobaldo, de volta aqui na conversa. Existiu uma ausência, um sim e um não. A gente lembra que você deu um não para o impeachment de Dilma, depois deu um sim para Temer e se ausentou em um outro momento onde existia uma votação também para que conseguisse um julgamento contra Temer. Como é que você explica aquilo ali, Ricardo, que de formas diferentes as pessoas lhe criticam e outras elogiam? Primeiro, Gonçalves, eu quero começar pelo final. Eu não me ausentei, eu estava realmente ausente pela viagem. Quer dizer, eu estava viajando fora do Brasil, 15 dias fora, estava na Europa, e essa marcação de viagem, essa agenda de viagem, ela já tinha sido marcada 3 meses antes. Geralmente, quando você vai para fora do Brasil, para a Europa, uma viagem de 15 dias, você agenda ela com antecedência, para reservar hotel, para tudo. E se lá estivesse? Seria... Estaria votando da primeira, como votei a primeira. Um sim. Ou seja, eu votei sim a primeira. E por que é que eu votaria não a segunda? Eu votei sim a primeira, eu votaria sim na segunda. Então, o fato de não estar, não é porque eu me ausentei para deixar de votar. Eu jamais me ausentaria ou deixaria de tomar uma posição que seja para sim ou que seja para não. Mesmo que a posição seja errada, você tem que ter posição.
a gente não pode correr de tomar posição. E eu não me ausentei porque eu não quis votar, não. Eu estava fora, votaria sim. Por que votei não quando foi para caçar a presidente Dilma? Inclusive eu votei não numa afirmação política, porque quando eu votei, meu voto já não adiantava mais nada. A presidente já estava afastada, o voto que afastou... A partir do voto de Bruno Araújo. Bruno Araújo, pernambucano, letra B, votou, evidente, antes de mim, letra R. Quando eu fui votar, já estava impeachmentada a presidente. Naquele momento, o impeachment da presidente era uma coisa política. Caçaram a presidente, sem nenhuma prova de que ela tinha conta bancária, nem movimentação naquela ocasião. Não estou isentando aqui ninguém, mas estou dizendo que o fato naquele momento não existia e que o que foi argumento para se caçar a presidente foi uma pedalada fiscal. A pedalada fiscal foi feita por Fernando Henrique Cardoso, foi feita por Lula e muito menor pela presidente Dilma. Então, eu achava, naquele momento, que não seria motivo para afastar a presidente da República. Se afastou a presidente da República, o Brasil entrou em parafuso, todos lembram, o dólar pipocou, os juros cresceram, acelerou-se o desemprego, a economia retraiu muito, e nós passamos por uma dificuldade grande, a população lembra, estamos começando a sair dela. Há uma expectativa que em 2018 a gente cresça aí a 3% ao ano. Se a gente conseguir crescer a 3% ao ano, nós vamos gerar aí 3 milhões de empregos. 3 milhões de empregos gerados, já com essa modernização da legislação trabalhista, que vai favorecer o emprego, que vai tirar muita gente da informalidade, que é uma coisa também que essa lei, que essa modernização vai fazer, é propiciar com que muitas pessoas que viviam no trabalho sem carteira assinada, sem contribuir de forma clandestina, agora vai passar a formalidade. Então, isso tudo que ocorreu com o impeachment de Dilma, que mexeu no país, que foi por conta de ter afastado a presidente da República. A gente sabe que, Gonçalves, quando há um movimento para afastar a presidente da República, não é qualquer coisa. Não é uma coisa simples. Você tirar o presidente do país, você passa por situações financeiras, por situações de gestão complicadas. E isso atinge a população, atinge as empresas, gera desemprego, os mercados internacionais se retraem, sacam dinheiro do país. Então, isso tudo criou-se uma instabilidade no país muito grande. Por isso, naquela ocasião, eu votei para que a presidente não saísse. Aí depois você fala do voto seguinte, que é o voto Temer. Eu não botei Temer aí. Temer não é meu presidente, não fui eu que botei ele lá, porque eu votei contra a entrada dele. Agora, ele assumiu a presidência da República, sentou na cadeira de presidente e começou a fazer, a mandar algumas reformas para lá, que, como eu disse aqui no começo do programa, eram reformas que iam ser encaminhadas por Dilma. Quem ia encaminhar o teto de gasto, a reforma do teto de gasto, era a presidente Dilma. O ministro Nelson Barbosa, que era o ministro do Planejamento, eu tenho uma relação boa com ele, porque eu fui relator do orçamento e tive uma relação boa tanto com o ministro da Fazenda como com o ministro do Planejamento. E eu tive, quando do envio para a votação no Congresso da medida do teto de gasto, eu tive a oportunidade de falar com o Nelson Barbosa. E o ministro Nelson Barbosa dizia que, olha, Teobaldo, eu só discordo aí de uma coisa, do tempo que a reforma abrangia, 20 anos. A reforma seria para 20 anos. Eu acho que deveria ser para 5, mas essa reforma, ela tem que existir, com 5 anos reavaliar, tá? E se continua, se mexe, se diminui, se aumenta, mas ela é necessária. E o presidente Temer começou a mandar essas reformas. São reformas que precisam ser feitas,
são reformas que vão modernizar o Estado brasileiro, são reformas que vão colocar limite nas despesas públicas, o que é essa limite de teto de gasto para quem está em casa nos ouvindo. E as pessoas às vezes perguntam no avião, quando a gente está no aeroporto, perguntam no shopping, deputado, o que é isso? Por que votar isso? Teto de gasto é dizer que o país não pode gastar mais do que arrecada. É claro, tem que ser. Se a rádio aqui, Cultura FM, Alexandre faturar, tiver um lucro e gastar mais do que ele ganha, ele quebra. A dona de casa, você, eu, Gonçalves, qualquer um, Paulo Pinto, qualquer pessoa, se você tem uma receita e gasta mais do que ela, você quebra. O que é que acontece com o país? O país, você vê, 102 bilhões de déficit, 120 bilhões de déficit. Por que esses déficits? Porque está se gastando mais do que se arrecada. E isso vai estourar. E quem paga a conta disso é o brasileiro. O brasileiro que está aqui em Limoeiro, o brasileiro que está em Manaus, que está no Rio Grande do Sul, que está em São Paulo, a inflação, o custo de vida, tudo isso em função de gastar mais do que arrecada. Então, é importante que se vote essas reformas. E o presidente Temer começou a mandar essas reformas para a Câmara. E se eu votava a reforma que Dilma ia mandar, por que é que eu vou votar contra a reforma que Temer vai mandar? Então, acho que tem que se separar essas questões e trabalhar em função... No seu entender ali, uma saída de Temer para julgamento, aconteceria tudo o que aconteceu na saída de Dilma para ele. Então, veja só, Gonçalves, exatamente. Aí eu vou chegar lá. Quando veio o afastamento de Temer, foi em cima de uma série de investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Todas essas investigações que foram feitas, começou a aparecer aí. Temer apareceu também deputados que estão envolvidos, senadores também, mais de 100 deputados envolvidos. Então o que é que acontece? Afastar de novo o presidente da República. O que é que nós íamos ter? Nós íamos afastá-lo e nós só estaríamos caçando ele agora, nós somos. Eu, nesse momento que houve essa questão de afasta, Temer não afasta, vota o impedimento de Temer, eu tive a oportunidade de, na Comissão de Constituição e Justiça, eu fazer um pronunciamento dizendo o seguinte: eu voto pelo afastamento do presidente Temer, engrossa a fileira daqueles que querem convocar a eleição direta já. Isso foi há 5 meses atrás, ou 6. Eu disse, vamos convocar a eleição para esse ano. A eleição não é em 2018, no próximo ano agora. Em vez de fazer 2018, vamos fazer agora. O Congresso podia convocar a eleição, mudar a Constituição e convocar a eleição direta e chamar o povo para eleger o presidente da República. Eu acho que era o mais justo, o mais correto. A gente elege o presidente da República, tinha feito a eleição agora, tinha antecipado a eleição e elegeu o presidente da República. Eu concordava sim em votar para tirar. E disse lá, agora eu não voto para afastar o presidente, para assumir quem? Afasta o presidente da República, assume o presidente interino, o presidente da República fica afastado, o outro no cargo, ficam 2 presidentes da República, o presidente tem 5 meses para se defender, ia terminar agora em janeiro. Em janeiro nós íamos votar sim, caça ou não caça o presidente. Aí vamos dizer que caçasse o presidente, assumir o outro tem investigação também na Procuradoria-Geral da República. É um rolo danado. Então o que é que ia acontecer com esse país? Esse país ia assar, esse país ia derreter. E nós íamos entrar no processo novamente de tudo que foi passado, de inflação, de dólar pipocado, as bolsas caindo, falta de investimento, retirada de capital internacional aqui dentro do país. Ou seja, nós íamos ter uma dificuldade muito grande na economia, prejudicando mais a vida do povo brasileiro, prejudicando a vida de quem gera emprego, de quem trabalha nas empresas, e não ia resolver nada. O que é que eu votei? Votei sim, para que o presidente possa continuar, e quando o presidente terminar o mandato dele, dia 31 de dezembro, ele vai ter que se prestar conta com a justiça. A votação que nós fizemos lá não é dizer, olha, Temer está livre, Temer...
Não tenho nada com o Temer. A votação que nós fizemos é para dizer o seguinte: deixa ele terminar o mandato. Quando ele terminar, ele vai ter um encontro com a justiça. Ele paga os pecados dele. E ele vai se ver com a justiça. Agora, vamos deixar o país andar, vamos deixar o país melhorar, vamos deixar as coisas acontecerem. E de fato que eu tinha razão. Você veja que, não sou eu que estou dizendo, todos os índices econômicos estão aí mostrando, a imprensa, a Rede Globo, todas as televisões, toda a mídia brasileira está mostrando. O país começou há 5, 6 meses que o país emprega mês a mês. Estancou-se aquela coisa do desemprego, a sangria do desemprego. O país começou a voltar a empregar. Os juros caíram, estão no patamar menor dos últimos 15 anos, 10 anos, 15 anos. A inflação cedeu, a coisa está começando, o emprego voltou, as coisas estão começando a se equilibrar. O país mostra aí uma taxa de crescimento para esse ano de 3%. Então, a eleição já é agora, nós vamos ter eleição daqui a 10 meses. Daqui a 5 meses nós vamos estar em campanha. Então, o que é que a gente tenha feito? Se tirasse o presidente da República, se botasse alguém que poderia continuar a investigação, imagine que a gente tivesse tirado ele, assumisse o outro, daqui a 3 meses a gente tivesse que tirar o outro também. Então o país não aguenta, o país não aguentaria tirar um presidente, tirar um segundo presidente. Por isso é que nós votamos para que o presidente terminasse o mandato e depois ele tenha um encontro com a justiça marcado para o dia 1 de janeiro de 2019. Agora estamos às 7h08 de volta com 96 Notícias. Olha, Gonçalves, eu estou na Câmara há 3 anos. Cheguei na Câmara, assumi o mandato em 2015 e temos feito um trabalho lá dentro da Câmara de articulação, um trabalho de crescimento da bancada. O partido, quando eu cheguei na Câmara, tinha 4 deputados. O partido foi o partido que mais cresceu. Tem 3 senadores hoje. O Álvaro Dias é o ex-governador do Paraná, senador da... Está surgindo como nome nacional, né? Está aí como é um nome nacional, homem respeitadíssimo. Hoje, se ele quiser ser governador do Paraná, não tem eleição lá. Ele tem uma aprovação no Paraná. Está no 4º mandato de senador, ou seja, 30 anos de Senado. É um homem respeitado no Congresso Nacional. Portanto, é muito importante, e para mim é gratificante a gente ter a relação que tem hoje e ter construído a relação que eu construí em Brasília em 3 anos de mandato. Estou ocupando lá a liderança do partido, não é uma coisa fácil. Ocupei a relatoria do orçamento, fui relator do orçamento no 1º ano da LDO. Estamos fazendo um trabalho lá. Eu acho que, tenho dito isso, eu pelo menos acho que estou honrando os votos que tive e honrando o nome de Limoeiro a nível nacional. Agora são 7h11, eu volto no instante. Aqui você fica bem informado. Cultural FM 96 é notícia, é notícia. Gonçalves Filho. Agora estamos às 7h16, daqui a pouco a gente fala sobre Zap, sobre Face, sobre muitos recados que estão chegando aqui. Nós estamos com a presença aqui do deputado federal Ricardo Teobaldo. Ricardo, tem um assunto pertinente em Limoeiro, que são exatamente as obras do ginásio de esporte, as obras da ponte que está para chegar, algumas obras também de calçamento e de asfaltamento que Limoeiro recebeu. E o prefeito Joãozinho, ele assinou essas ordens de serviço há um tempo atrás ali no loteamento Santana. Foi feito um evento porque o loteamento Santana recebeu também parte dessas obras. E aí a gente lembra que de tempos atrás você trouxe a superintendente da Caixa Econômica, e isso foi feito na associação comercial, onde veio até a superintendente, se não me engano o nome dela era Simone, lá da cidade de Caruaru. Simone. E falava da liberação de dinheiro, que Limoeiro é das cidades que mais tinha recebido recursos e que esses projetos estariam prontos para que essas obras fossem encaminhadas a Limoeiro. Na sequência veio a eleição, Tiago perdeu a eleição, e as informações é que a gente tem que eles recuperaram esse projeto porque estariam abandonados e Limoeiro não teria mais direito a essas obras. Como foi esse trâmite aí que aconteceu? Veja só, isso aí não é verdade. Se Limoeiro não teria direito, por que teve? Então vamos colocar, esclarecer os fatos. Primeiro, o difícil, se você pegar qualquer prefeito em Pernambuco, você
você vai fazer entrevista com 30. E eu marco 30 prefeitos para você entrevistar e botar no ar aqui. O difícil é conseguir o dinheiro, porque o problema está em conseguir a emenda. O que é que todos os prefeitos fazem quando chega no final do ano? Todos vão para Brasília buscar emenda, atrás de emenda. Foi o que eu fiz aqui quando fui prefeito. Ninguém trouxe mais recursos para Limoeiro do que eu. E quando eu digo que ninguém trouxe, eu provo. Pegar documento. Documento fala muito mais do que qualquer palavra. Ele citou, inclusive, então, que foram emendas de sua autoria, mas que se não corressem atrás, estava perdido. Mas claro, tem que correr, senão perde. Se eu agora botei, se eu boto o dinheiro do município e o município não fizer o projeto, não aprovar no tempo que tem para aprovar, perde o dinheiro. Isso aí, lógico. Não é só aqui não. Hein? Não é só aqui não. Pois é. Então, não é aqui só não, é no Brasil todo, em qualquer município, qualquer coisa. Agora mesmo, eu botei as emendas. Se o município, para onde eu destinei os recursos, não fizer os projetos e não aprovar, vai perder. Agora, como é que funciona? Eu fui para Brasília terça-feira agora, tinha 3 prefeitos da região no meu gabinete. Eu até brinquei, eu digo que vocês vão dormir comigo. Estava o prefeito de Bom Jardim, o prefeito de Feira Nova e o prefeito de Paudalho. Os 3. Eu cheguei em Brasília na terça, eles chegaram depois de mim. Eu voltei na quinta, vieram comigo. E o que era? Uma briga, inclusive interessante. A gente foi jantar na quarta à noite, em Brasília. Estava o prefeito de Feira Nova dizendo, não, deixe 2 milhões para mim, bota aqui. O Paudalho dizia, não, bota só um, bota o outro cá e não sei o que e tal. Quer dizer, buscando dinheiro, buscando recursos. Então eu botei para Limoeiro recursos que não é normal para se colocar no município do porte de Limoeiro. Um ginásio de esporte de 8 milhões de reais. Não existe um ginásio de 8 milhões em nenhuma cidade do interior de Pernambuco, que é muito dinheiro. É um esporte, é um ginásio de esporte. Para um ginásio de esporte para uma cidade como Limoeiro. O nível dele é para receber competições internacionais. Exatamente, de 55 mil habitantes, lá no Ministério, é na faixa de 2 milhões e pouco. Por que é que eu botei 8 milhões aqui? Porque foi o ano em que eu era relator do orçamento e que tinha uma relação com a presidente Dilma, direto como relator do orçamento. Eu tive uma relação direta com a presidente na época, que era Dilma na época, e consegui com ela, pedir a ela para liberar um volume desse recurso para Limoeiro. E ela autorizou o empenho e a liberação. A mesma coisa com relação à ponte, que é uma obra que Limoeiro precisa, que eu dizia desde que era prefeito que a gente precisava, e Limoeiro sabe que precisa, que é para fazer a ligação de um lado ao outro da cidade, e colocar aí 12, 13 milhões para calçamento. Com esse recurso, fecha totalmente quase Limoeiro de calçamento, Gonçalves. Calça tudo, calça loteamento Santana, e os loteamentos todos, dá para calçar tudo. Eu acho que fecha Limoeiro todo de calçamento, com o que eu já fiz, o que está feito aí. Então, eu coloquei o recurso. Agora, como é que isso se deu? Eu coloquei esse recurso no fim de 2015, porque Limoeiro, sabe que eu me elegi e assumi a Câmara em 2015, eu assumi no começo do ano de 2015, assumi a relatoria do orçamento em maio de 2015, quando eu coloquei esses recursos, que conversei com a presidente, que consegui botar esse dinheiro para Limoeiro, nós já estávamos no fim de 2015. Eu não lembro, e não posso dizer, porque quando eu digo uma coisa que foi assim, eu tenho certeza do que estou dizendo, para não estar falando, e minha palavra não tem credibilidade, que graças a Deus tem até hoje. Eu marquei uma reunião aqui na Associação Comercial, o prefeito era Tiago Cavalcante. Essa reunião veio a superintendente da Caixa, veio o diretor de ações institucionais da Caixa, estava o gerente da Caixa de Limoeiro e os comerciantes, e os políticos, vereadores, a equipe da prefeitura. Quando dessa reunião, a Simone, que ainda hoje ela é a superintendente da Caixa, continua superintendente da Caixa lá em Caruaru, ela é a autoridade maior da Caixa Econômica aqui no estado, na nossa região. Ela veio aqui, ela assinou aqui entre a prefeitura e a Caixa o convênio, celebrou o convênio. Quem tinha que assinar o convênio era o prefeito do município e a superintendente da Caixa. Na época era Tiago. Na época era Tiago.
foi assinado na presença de todos. A superintendente da Caixa tem gravado aí, a superintendente da Caixa falando, inclusive dizendo na minha presença e na de todos que estavam ali, dizendo que, me parabenizando, dizendo que Limoeiro estava recebendo o maior volume de recursos de município da circunscrição dela, que é pegando Caruaru, cento e poucas cidades. Então ela disse, nenhuma cidade da minha regional pegou dinheiro como Limoeiro está pegando, ou seja, assinou o convênio como Limoeiro está assinando. O convênio assinado, Gonçalves, está garantido. Outra coisa, prefeitura não é como a casa, não é como as coisas da gente. Se você vai se mudar de casa amanhã, você vai, tira a geladeira, tira o fogão, pega o cachorro, bota no carro, pega tudo, tira e leva. Prefeitura, se você perde a eleição, tem que ir embora. Quando o Tiago perdeu, você tem que sair, as coisas ficam, porque as emendas não são minhas, os convênios não são meus, eles não são de Tiago. Eu coloquei os recursos para Limoeiro, para o povo. Eu coloquei os recursos para calçar as ruas que faltam ser calçadas, para construir a ponte que precisa ser construída, para fazer o ginásio de esporte que precisa ser feito, coisas que eu disse que ia fazer. Então, o volume de recursos que eu deixei aí tem mais dinheiro do que isso. Tem um dinheiro para reformar o Centro Social Urbano, o campo do Centro Social Urbano, também fui eu que botei. Tem dinheiro para construir uma quadra lá em Pitombeira, fui eu que botei. Tem dinheiro para cobrir a quadra do Cedo, fui eu que botei. Tem dinheiro para fazer a quadra de Gamileira, fui eu que botei. Tem dinheiro para fazer a quadra de Ribeiro do Mel, fui eu que botei. Tem dinheiro do asfalto. Está tudo dentro dessas emendas. São separados, mas está tudo aí. Isso tudo é dinheiro para Limoeiro. O asfalto está aí para fazer. Da P95 até o posto Zup. E o Zup pega aqui no posto daqui da Ponte Velha, sobe, passa na fazenda de Otaviano, antiga fazenda de Otaviano. No Minha Casa Minha Vida. Pega no Minha Casa Minha Vida e vai na pista. Esse dinheiro fui eu que deixei. Está aí. Então, Limoeiro, eu botei dinheiro aqui com força, com muito dinheiro aqui dentro. Agora, fim de 2015, eu coloco esse recurso. Me parece que foi começo de 2016 que a superintendente da Caixa esteve aqui. Março de 2016. Então pronto, aí. Março de 2016, a superintendente da Caixa vem a Limoeiro, assina um convênio com o atual prefeito e com a minha presença e com a de vários comerciantes, tá? Para dizer, olha, Limoeiro tem disponível no orçamento da União os valores de X para a ponte, 20 e poucos milhões para a ponte, para calçamento, para asfalto, tantos milhões para o ginásio de esporte, tantos milhões para a quadra, para campo, para cobertura, para tudo. O prefeito assinou, o convênio foi embora. Todos sabem, Limoeiro, não preciso dizer, todos sabem que em 2016, em março, o Tiago assinou o convênio e em outubro ele perde a eleição. Nós tivemos março, abril e maio, já entrou o período eleitoral, né? Então, o que é que ocorre? No período eleitoral, você não pode começar a obra, você não pode uma série de coisas. Tiago perdeu a eleição, João ganhou a eleição, prefeito que está aí ganhou a eleição. O que é que cabe a ele? Fazer o projeto. Qual é a discussão que tem que ter? Ah, não sei, perdeu, eu recuperei. Não existe perder e recuperar. Existe lei, Gonçalves, que se você não apresentar o projeto e se você não aprovar o projeto na Caixa, até o prazo que a Caixa determina que você tem que fazer, você perde o recurso. Então, se não tivesse aprovado, se não tivesse levado, tinha perdido. Como é que você faz o projeto? Contrata uma empresa, paga o projeto e leva para a Caixa, aprovou. Agora, o difícil é ter o dinheiro. Pergunta aos prefeitos por aí se eles têm condição de fazer o projeto. Projeto todos eles fazem. O problema é ter dinheiro. Quem é que traz o dinheiro? Quem é que bota o dinheiro? Quem é que garante o dinheiro? Por que é que nas gestões passadas não tiveram aqui em Limoeiro obras, ações? Por quê? Porque não tinha dinheiro. Quem foi que começou a trazer dinheiro para Limoeiro? Agora estamos às 7h33 de volta aqui com 96 Notícias e hoje é participação especial do deputado federal Ricardo Teobaldo. Ricardo, vamos chegar aqui à questão local, a cidade de Limoeiro, que você administrou aqui por 6 anos, né? E depois foi cumprir a sua vida de deputado federal, aqui deixou Tiago.
O que é que você diz da Limoeiro que você deixou para a Limoeiro que você está vendo hoje? Olha, Gonçalves, eu prefiro aqui aproveitar as palavras, tá, daqueles que apoiaram o governo que está aí. Porque se eu falar, e tenho muito o que falar, e nós vamos ter que falar durante agora esse ano que vem, nós vamos ter que fazer a parte que nos cabe da política, que é fazer o contraponto, a oposição. A oposição é mostrar para a população aquilo que está errado, mostrar com responsabilidade, mostrar para que a população entenda que as coisas não estão indo bem, a população já entende, já está vendo, né? E eu levei esse ano calado. Você várias vezes tentou me entrevistar, inclusive pediu para que eu entrasse no ar. Eu disse: olha, Gonçalo, vamos segurar um pouco. Algumas entrevistas que dei, quando você entrava no assunto de Limoeiro, eu entrava no assunto do Estado. A última vez que nós falamos, nos encontramos numa reunião lá em Pedra Verde, em Gameleira, já faz uns 90 dias, mas você evitou falar realmente da questão local. E eu disse: olha, Gonçalo, eu vou me pronunciar no momento certo, os vereadores estão aí, eles estão legitimados para falar, para fazer a oposição. Inclusive, eu quero aqui elogiar a posição dos vereadores, de Marcos Sérgio, de Luiz Antônio, de Robertinho e de Daniel. São vereadores que ficaram na oposição, que têm posição política, que a população reconhece esses 4 vereadores como pessoas que são capacitadas para exercer a função que estão exercendo, têm legitimidade para fazer o que estão fazendo, a oposição que estão fazendo, ficaram no lugar que sempre tiveram, então eles estão legitimados para fazer isso. E eu não quis falar, Gonçalo, porque se eu falo em março, abril, maio, ia dizer: tá falando porque o grupo perdeu a eleição, tem 3 meses de mandato, 4, deixa ver o que é que vai acontecer. Então nós temos aí um ano passado, Limoeiro já se foi um ano de mandato. Com um ano do meu mandato eu estava inaugurando os coqueiros. Um ano de mandato, mais ou um pouco menos, eu estava inaugurando a Vila da Paz, uma obra que era prometida há 30 anos, o canal da Vila da Paz, tá? Eu quero mandar um abraço aos companheiros aí da Vila da Paz, o calçamento, o saneamento lá da comunidade dos coqueiros. Organizamos o município naquela ocasião, parcelamos o débito do município, ou seja, um ano de mandato a gente tinha muita ação para entregar e não tinha crise. E aí nós estamos em um ano desse governo que está aí, e eu botaria Marcos Silva para falar no meu lugar, para Marcos Silva dizer o que é que acontece em Limoeiro hoje, como eu vi um vídeo dele, e quero me somar a Marcos Silva na questão do que ele diz. É verdade, é um governo que envelheceu antes de começar, um governo que não deu certo, que não está dando certo, é um governo que o próprio povo de Limoeiro está vendo, é um governo que os toyoteiros podem falar. Se você gravar no meu lugar, o toyoteiro, o transporte escolar vai dizer, está sem receber, né? É um governo que deve em todo canto em Limoeiro, que não paga, é um governo que está cheio de problemas, que já trocou secretário a 3x4, não tem secretário que fique. É um governo, por exemplo, que o secretário da Educação, né, falou numa entrevista, dizendo que a educação de Limoeiro vinha muito bem, mas que criticou o secretário que foi colocado por ele mesmo, o Berinho, que assumiu a Secretaria de Educação, foi criticado pelo secretário dele. Quer dizer, é secretário que critica secretário. Eu vi agora recentemente uma entrevista, as palavras do vereador João Juarez, o presidente da Câmara, quando ele diz que a equipe do prefeito jurídica é muito fraca. Pela primeira vez na história de Limoeiro, o orçamento da Câmara, do orçamento da Prefeitura, é sancionado, não é, vereador Marcos Sérgio? Pelo presidente da Câmara. O vereador Juarez foi quem sancionou o orçamento do município, e o próprio vereador, e a quem eu quero inclusive fazer um elogio, que é o vereador Juarez, que tem conduzido bem a Câmara, ele diz que a equipe do prefeito é fraca, a equipe do jurídico do prefeito, quer dizer, quem está dizendo é o presidente da Câmara, que foi eleito com ele. Eu nunca vi em Limoeiro, até hoje, eu não conheço a história de Limoeiro, que tenha a Câmara aprovando um voto de repúdio a um prefeito.
Não existe. Está sendo motivo de chacota, Gonçalves. Essas coisas que estão acontecendo. Você veja, eu ia para Brasília, eu vou para Brasília toda semana, e a gente sabe que Zap hoje, essas redes sociais, tudo que acontece aqui, você joga agora, se espalha depressa. Está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, está no mundo todo. Eu ia para Brasília um dia e foi interessante. Quando eu entro, a gente geralmente vai, os deputados vão juntos. Quando eu entro no avião, estava o deputado rindo, brincando, um Zap aí pegado, mas rapaz, o que é isso aqui, hein? Eu digo, eu não tinha visto o quê? Aí estava o prefeito aqui dizendo, mandando um recado para os vereadores, para o Poder Legislativo. Desmoralizar o Poder Legislativo, como foi desmoralizado aqui, num áudio, dizendo, olha, quem for meu tem que me defender. Num áudio, quer dizer, é uma desestruturação, é uma falta de controle. Você veja um áudio até dizendo, olha, tem que botar a bundinha na cadeira, secretário. Como é que você parte para a pessoa que dirige o município e se comporta dessa forma nas redes sociais? Não tem controle emocional. As dificuldades de quem vai gerir o município são grandes. Você tem que ter controle emocional, você tem que saber lidar com os problemas, você tem que saber ouvir, você tem que saber conversar, você tem que saber convencer. Não pode ser murro na mesa, não pode ser tentar governar de uma forma atabalhoada como vem aqui. Quer dizer, as coisas em Limoeiro, Gonçalves, elas estão funcionando, e quem mais pode falar e está falando, quem mais fez oposição durante esse ano, se fez, eu acho que igual a você, Marcos Sérgio, foi o próprio pessoal que votou nele. Você ouve as entrevistas dessa gente toda falando, do Marcos Silva, o secretário de Cultura abandonou o município, quer dizer, abandonou não, deixou a secretaria, já se trocou secretário de Saúde, já se trocou secretário de Finanças não sei quantas vezes. A equipe não se entrosa, não tem equipe a serviço da população. As coisas não funcionam, ninguém quer vender, o crédito não existe. Funcionários agora no fim do ano não sabiam se recebia, se não recebia, tudo inseguro. Demite funcionário para contratar depois. Pela primeira vez, eu vejo, eu acho que não é só em Limoeiro, não. Em Limoeiro está assim. Mas eu não conheço outro município que tenha feito isso. Acabaram as aulas em novembro. Como é que ficam os pais dos alunos e os alunos? Novembro, dezembro, janeiro, e só volta às aulas em março, eu soube. Quer dizer, dezembro, janeiro e fevereiro de férias aqui em Limoeiro, uma coisa que eu nunca vi isso acontecer aqui. Quer dizer, é realmente um verdadeiro descontrole. Eu previa que isso acontecesse, não nessa proporção, não tão rápido. Um ano de governo não se fez nada. O que se fez foi tentar votar na Câmara, desconectado com a Câmara, projetos que são contra o interesse do município. Pegaram e aprovaram 25 cargos, né, Marcos, de 5 mil reais, 24 cargos de 5 mil reais, criando secretários executivos, aumentando a despesa com o pessoal, criando cargos para acomodar pessoas, criaram um cerimonial, um discurso de justificativa mais bobo que eu já vi. Eu não conheço cerimonial em prefeitura do Porto de Limoeiro. Conheço cerimonial em Jaboatão, Recife, mas Limoeiro, uma cidade do Porto de Limoeiro, criar cargo de cerimonial, uma justificativa boba de que era necessário ser criados, e com o discurso que se fazia de que a prefeitura gastava recursos com contratos e com secretário, com escalões de secretários, criou agora. Gastar se gasta agora. Olha o reflexo disso. O reflexo disso é falta de dinheiro. O reflexo disso é pagamento. Ninguém quer vender. Quando eu assumi a prefeitura, eu comecei a levar o São João de Limoeiro.
É importante fazer o São João do Limoeiro do tamanho que ele é importante. Divulgar a cidade, eu sempre defendi isso, traz turista, movimenta o mototáxi, movimenta os hotéis, né, Paulo? Movimenta a churrascaria, restaurante, movimenta a cidade toda, divulga Limoeiro. E eu digo sempre uma coisa, as coisas para começar é mais difícil do que depois que ela já está andando. É como uma criança, para ela dar o primeiro passo é mais complicado, depois que ela dá os primeiros passos, ela daqui a pouco já começa... E o que era que teria de acontecido de errado nesse último São João? Depois de... O que aconteceu de errado é pagar o povo. Porque você não adianta fazer o São João se você não paga as pessoas. Não adianta você fazer as coisas que você não tem condições de cumprir. Quando eu fazia o São João, por que eu fiz o São João? Por que eu comecei o São João do Limoeiro? Eu comecei o São João trazendo Leonardo, foi a primeira grande atração que eu trouxe para aqui. Depois nós fomos trazendo, nós trouxemos todas as grandes atrações do Brasil. O São João ficou pequeno aqui, tivemos que subir, procuramos o Reninho, meu amigo, meu primo Enio Guerra, Matias, doutor Matias, na época, procuramos os companheiros da Sociedade dos Criadores para levar o São João lá para cima, porque aqui não dava mais. Trouxemos Bruno e Marrone, Zezé de Camargo, Ivete, Safadão, Fernando Sorocaba, Zé Augusto, Vando para Limoeiro, trouxemos aí Amado Batista, as maiores atrações nacionais. Mas como eu trazia? Com recurso de fora. Sempre buscando recurso fora, recurso do Ministério do Turismo, recurso de empresas juntadas. E dessa vez não veio? Não veio recurso de canto nenhum. Veio de algumas empresas aí, se fez um São João e não se pagou o evento. Ficou aí, parte o povo sem receber. Quer dizer, os artistas da terra, conversa com os artistas da terra para ver como é que estão. Então, assim, é um governo desconectado. E um ano de mandato, as pessoas que votaram com ele são as primeiras que estão se colocando contra o que está aí. Os zaps que eu vejo, as redes sociais, as pessoas que não estão mamando na prefeitura, recebendo dinheiro, que não foram enquadrados nessa reforma administrativa que está aqui, ó, na minha mão, que puxou o salário de 1.800 para 5.000 reais. Agora, e a guarda municipal? Como é que está, Marcelo? E os motoristas da prefeitura, como é que estão? E os funcionários da prefeitura? Que eu sei das dificuldades que é dar aumento, e esse pessoal merece, porque funcionário que entrou ganhando 5 salários, 6, hoje ganha 1 salário. Para a gente fechar esse bloco, você está falando da questão gestão, e o seu convívio com o prefeito de Limoeiro, Joãozinho, você tem encontrado ele, tem falado com ele? Ô Gonçalo, vê só, quando terminou a eleição, eu recebi o prefeito no meu gabinete em Brasília antes dele assumir. Disse a ele lá em Brasília, inclusive, chamei Walter, chefe de gabinete dele, disse, olha, o prefeito de Limoeiro está aqui, e eu estou dizendo isso, as pessoas de Limoeiro me conhecem, quando eu digo as coisas, eu quero que as coisas fiquem bem claras. Se o que eu estiver dizendo não foi dessa forma, que ele sempre, não sei. Eu disse, olha, o prefeito de Limoeiro está aqui, Walter, veja o que é necessário. Disse a ele, olha, o que precisar do gabinete está aqui, nós estamos para ajudar Limoeiro. Essa coisa da eleição é um episódio momentâneo, a política é isso mesmo, então nós estamos para ajudar o município. Coloquei muito dinheiro lá, pronto, foi essa vez que eu recebi a visita dele. Nunca procurou o gabinete, ligou atrás de emenda, foi buscar recursos, nada. Depois de 2 meses ou 3, eu acho que foi aqui, numa entrevista com você mesmo. Ele, não, eu não quero, não me dou com o Ricardo direito, ele está de um lado e eu fico para lá e eu para cá, então não preciso. Quer dizer, Limoeiro conhece o estilo meu, a forma de fazer política, de cumprir as coisas, de assumir compromisso. Eu sempre disputei eleição aqui. Quando perdi a eleição aqui, perdia no domingo, na segunda-feira, na terça, na quarta, desde sair em Limoeiro, dava uma volta na cidade. Onde é que está devendo? Voltava, estamos devendo aqui em tal e tal lugar. Está aqui o dinheiro, paga tudo que deve e vamos partir para outra.
quando ganhei foi assim, quando perdi foi assim, quando assumi a prefeitura, nunca uma secretaria entrou para receber no outro mês. Pagava dentro do mês. Um cheque meu nunca dançou em Limoeiro, voltando, indo e voltando. Pagamento meu, nunca ninguém me cobrou 2 vezes. O comércio todo está aí. Então as minhas posições sempre foram claras. Eu, quando ganhei a eleição aqui em Limoeiro, eu peguei o município inadimplente, passei 6 meses para regularizar as contas. As contas do município eu regularizei todas, botei tudo em dia e comecei a trabalhar. E fui, ao contrário, Luiz Herac ganhou a eleição para mim, Luiz Raimundo ganhou a eleição para mim, e na minha reeleição, quem é que estava no palanque me apoiando, Gonçalves? Eles. Todos eles. Eu esqueci aquela coisa de estar remoendo as coisas, inventando coisas que não existem, um secretariado fraco, que não tem capacidade de desenvolver, não tem capacidade de desenvolver, não tem comando, o comando não tem competência para tocar, então as coisas não andam, fica arrumando motivo, arrumando justificativa para criar fatos que não existem e o município não anda. Limoeiro vai ter, já está tendo um prejuízo muito grande. Eu dizia isso antes da eleição. Pega as gravações aí para ver se o que eu falava antes não é o que está acontecendo. Eu lembro que eu dizia, o pior. Então veja só, não fui procurado em Brasília para nada, mas eu estou para ajudar Limoeiro. Na hora que eu boto para cá as ações, na hora que eu direciono em recursos, eu estou para ajudar Limoeiro. E mais, o que eu fiz em Limoeiro, o legado que eu deixei aqui, e o que eu estou fazendo agora, que é muito mais, esse volume todo de dinheiro que eu botei aqui, eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Nada em Limoeiro se fez nos últimos anos, está se fazendo ou vai se fazer que não tem a minha mão. Os 40 milhões que estão aí, calçamento, asfalto, ponte, tudo tem a minha mão. As obras que foram feitas tem a nossa mão. O que foi feito em Limoeiro tem o nosso governo, a nossa equipe, as pessoas que nos ajudaram e que Limoeiro sabe, é tanto que Limoeiro viu tudo que foi feito. 96 é notícia, é notícia. Gonçalves Filho. Às 8h02, a gente conclui aqui o nosso debate com o deputado federal Ricardo Teobaldo. Inclusive tem aqui uma pessoa que fala sobre a questão do Limoprev, como ficou em Limoeiro na sua saída, porque o açougue público ainda está daquele jeito. Obras inacabadas, estão falando aqui da sua gestão. Mas coisa que a gente já tratou e já falou aqui. Ricardo, próximo ano é ano de eleições. Como você está vendo aqui em Limoeiro? Tem algum nome? Pode citar um início já de trabalho, trabalhando o nome, que a gente sabe que você vai apoiar um nome aqui em Limoeiro. E eu queria também... Para que eu Gonçalves? As eleições, né? Ano que vem são ano de eleições. Aqui em Limoeiro, do seu grupo já tem um nome sendo constituído, sendo formado, e é uma avaliação também para governo, para Paulo Câmara, qual é a sua visão? Olha, pessoal, deixa eu voltar para responder a quem mandou aí essa obra inacabada e mercado público. É bom que essa pergunta... E a questão do Limoprev também. Limoprev, é bom que essas perguntas tenham sido feitas. Primeiro, vamos falar do mercado público. O mercado público mostra o açougue, mostra a maior incompetência desse governo que está aí. Eu soube, viu, do governo Paulo Câmara. É que quando se pegou o projeto, não se sabia que ali tinha um subterrâneo de um piso ali que podia ruir. Certo. E aí o projeto parou. Isso parou. É verdade. Mas esse projeto está parado há 5 anos, 6. Esse governo de Pernambuco é um governo que está em fase terminal. Chama-se o governo Paulo Câmara Lenta. Pessoalmente, nada tenho contra o governador, me dou com ele bem. Até porque a gente tem que separar essas coisas da política da relação pessoal. Eu estou onde estou, Gonçalves, não é de graça. Eu estou como líder da bancada no Congresso, na Câmara Federal. Eu lá tenho uma relação com os que são contra e os que são a favor. Nós temos o debate e nos respeitamos na questão pessoal. Agora, nós não podemos nos furtar de colocar as coisas como elas são. Você vê o governo de Pernambuco. Eduardo Campos
quando tem um bom governo, quando tem alguém que tem capacidade de gestão, de fazer. Eduardo Campos assumiu o governo de Pernambuco e depois de 3 anos de governo, Eduardo conseguiu agregar em torno de si Jairo Vasconcelos, que foi o maior adversário dele, e quase todos os adversários de Pernambuco. Por que é que ele fez isso? Porque ele assumiu o governo, cuidou de cuidar de Pernambuco, cuidou de fazer Pernambuco andar. E aí formulou o Pacto pela Vida, chamou para si a responsabilidade da segurança pública, desceu todos os índices da segurança de Pernambuco, melhorou a saúde, melhorou a educação, investiu em Pernambuco, tocou Pernambuco para frente. Os pernambucanos reconheceram e ele agregou em torno de si as lideranças políticas, até que foram adversárias. Veio o governador Paulo Câmara. Logo depois do acidente, Paulo chegou a dizer: eu não estava preparado para governar sem Eduardo. Pois é, e realmente não estava. Pernambuco está um verdadeiro caos. Ninguém pode sair na rua, 5.200 e poucos homicídios, 3.400 assaltos a ônibus, e tudo que ele faz não consegue reverter. Um governo que não tem comando, que ninguém manda, todo mundo manda no governo. 65% a 70% de rejeição é o que está o governo de Pernambuco hoje. Paulo Câmara não ganha eleição para o ano. O governo dele está despedaçando todo. Saiu do governo Fernando Bezerra Coelho, saiu do governo Mendonça Filho, saiu do governo Bruno Araújo, PSDB, Democrata, o PMDB Fernando está levando agora, saiu agora a Rede, saiu o PV do governo de Pernambuco. Você tem hoje uma articulação muito forte aí do prefeito da segunda cidade de Pernambuco, Jaboatão, junto com a terceira cidade de Pernambuco, que é o Cabo, também o Júnior Matuto, todos esses se articulando. Hoje você tem aí as maiores prefeituras de Pernambuco que estão se movimentando para fazer um palanque adversário do governo, porque o governo não anda. A saúde de Pernambuco não funciona. Enquanto você tem andares de hospitais interditados, pessoas que vão buscar remédio de câncer, fazer exame de câncer, não tem o equipamento, não tem remédio, as pessoas mandam vir depois. Quem tem uma doença como câncer, Gonçalo, não pode esperar para vir para fazer exame daqui a 6 meses, para tomar remédio daqui a 5 meses. Enquanto isso, eu estou dizendo isso que a imprensa de Pernambuco divulga. Há 20 dias atrás, estampou, eu acho que foi no Jornal do Comércio, o governo do estado paga de uma vez só 40 milhões de reais à empresa de propaganda, de marketing, de comercial do governo, para dizer que Pernambuco está bem. Pernambuco só está bem na televisão, paga pelo governo para dizer que a segurança está em ordem. Eu tenho 2 filhas, estou em Brasília, fico ligando para casa. As meninas já chegaram, ligando para a esposa, ligando para minhas filhas, para ver se chegaram em casa, com medo de que elas possam estar na rua e não chegar em casa. São famílias destruídas, são pais que perdem filho, filho que perde mãe, que perde pai, nessa violência de Pernambuco. Por quê? Porque falta controle, falta pulso, falta comando, falta gestão. E está aí esse desastre desse governo. O governador veio a Limoeiro, em janeiro, parece que dá ordem de serviço dessa obra que é o Centro de Artesanato, que fui eu que criei. E o que é esse centro de artesanato e como ele surgiu? Quando eu assumi a prefeitura em janeiro de 2009, o município estava inadimplente, eu arrumei recursos para Limoeiro com mais de 12 deputados. Só é buscar que está aí. Foram Bruno Rodrigues, Bruno Araújo, Jairo Vasconcelos, João Paulo, Roberto Magalhães, Joaquim Francisco, enfim, vários deputados colocaram recurso aqui, senadores, para Limoeiro, que foi o que eu fiz dessas obras. Então, essas obras que foram colocadas, esses recursos que foram colocados, entre eles vem o de Edgar Muri, que me parece, o do Centro de Artesanato, que funcionava o açougue, eu aluguei o prédio, botei o açougue para funcionar onde está, e deixei aquela área ali, reuni o pessoal do artesanato, o pessoal que trabalha com renda e tal, e disse: olha, nós vamos fazer aquela área ali, para que vocês possam expor o produto de vocês o tempo todo. Não podia botar pela prefeitura, eu botei pelo governo do estado. O projeto foi feito pelo governo na Secretaria do Turismo. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu cobrando 5 anos, 6 anos, enfim. A obra andou um pedaço. Em janeiro o governador vem a Limoeiro assinar, parece que uma ordem de serviço
de uma obra que já tinha sido feita uma parte, que está sendo feita pelo governo. Nós estamos há um ano do mandato do novo prefeito e agora a informação é que tem um buraco embaixo. Vamos tapar. Por que não tapa esse buraco? Porque o governo não faz. Essa obra é uma obra que está em cargo do governo há 6 anos. E a obra da água de Limoeiro? Onde é que está o buraco da obra da água? Cadê os canos que estavam ali junto e que eu denunciei desde que eu era prefeito aqui? Desde que eu era prefeito, depois que Tiago assumiu, levaram os canos embora. A obra da água está sendo feita a prestação em Limoeiro. Se essa obra da água tivesse toda já finalizada, a situação de abastecimento da água de Limoeiro era outra. Uma obra que eu dei uma ordem de serviço junto com o Eduardo Campos. Lembro, lá na esquina dos Correios, que abriu os Correios ali. Pois bem, quem é que não lembra do que eu estou dizendo? Os canos ficaram ali junto do DPV, ali onde era a Silp. Os canos ficaram ali durante mais de 2 anos. O mato cobriu o cano, depois levaram os canos embora. Agora vieram, fizeram mais um pedaço do serviço da obra. E aí? Cadê a obra da água? O que é que esse governo fez por Limoeiro, esse governo de Estado? Nada. Então vejam só, isso é a verdade sobre essa obra. Com relação a quem perguntou das obras paradas, o que é que ficou de obra parada em Limoeiro? Esse canteiro daqui, da avenida, ficou o canteiro, o projeto e o recurso. Se precisa ajustar o canteiro, ajuste e faz a obra. Nós estamos há 1 ano, vai terminar os 4 anos e essa gente, e aí é o que a gente não pode aceitar. Eu pelo menos, ouvi muita coisa até agora que eu queria me pronunciar no final desse ano. Agora, nós não vamos aceitar, nós não podemos aceitar que se fique esse secretário mentindo, inventando coisa, dizendo que a Secretaria de Saúde de Limoeiro foi a secretaria que mais produziu em Pernambuco. Orlando é reconhecidamente um dos grandes secretários do Estado. Quando terminou a gestão aqui, 3, 4 municípios queriam levar Orlando. Por quê? Porque os índices da saúde de Limoeiro todos subiram. Limoeiro foi referência, recebeu prêmios. A secretária Rosejara é reconhecidamente uma das mulheres mais competentes na educação de Pernambuco. Está no JCPM, fechando consultoria no JCPM. Ela é uma mulher altamente competente. A faculdade, nós reerguemos a faculdade, colocando vários cursos aí, inclusive o curso de Direito. Os índices da educação de Limoeiro eram outros que não é o que são agora. Não tinha aluno saindo em novembro para ir para casa e voltar em fevereiro, não. Então, o que eu tenho que dizer a esse povo é que esqueça Tiago. Tiago perdeu a eleição. Tiago perdeu a eleição, está cuidando da vida dele. Não vá levar os 4 anos falando bobagem de Tiago, inventando, secretário falando ABC, não. O que tem que fazer, quando disseram que bote a bundinha na cadeira de trabalho, eu não tenho essa expressão para dizer não. Agora eu tenho que dizer o seguinte, que cuide do mandato que está aí, porque já se passou 1 ano e o que se tem em 1 ano é muita crise, muita coisa errada, falta de pagamento. Eu já sabia que isso ia acontecer. A credibilidade do governo municipal abalada, ninguém quer vender. Ninguém vende um comprimido, o comércio com medo porque não recebe já aí. A agiota cobrando dinheiro antigo que se devia. Essa é a realidade que está aqui hoje instalada. E todo mundo sabe disso, Limoeiro. E eu não vou me calar agora. Nós vamos rebater a cada mentira, a cada fato que for colocado, nós vamos rebater. E ainda mais, as pessoas de Limoeiro me conhecem, sabem o que é que nós fizemos aqui. De todas as reformas, desobstruímos as calçadas, tiramos a feira do meio da rua sem mandar prender ninguém, sem botar guarda para espancar ninguém, chamando as pessoas para conversar e tomando as decisões de fazer. Organizamos o trânsito, melhoramos a cidade. Agora tem uma coisa que eu quero colocar aqui. Eu fui denunciado por tudo aqui em Limoeiro que alguém pode ser denunciado. 4 processos já estão arquivados. A Polícia Federal mandou arquivar um processo por falta de prova contra o que acusaram de mim. Não tem problema. Eu quero que acusem e eu quero me defender. Eu quero um atestado de idoneidade, de seriedade da minha vida e da minha conduta pública. Eu não sei se isso vai acontecer, se vai acontecer com esse governo que está aí. Se esse governo vai aguentar se defender e, ao final de tudo, mostrar que tem
que tem idoneidade e seriedade. Tem denúncia de todos os tipos aí. Outra coisa também que eu quero mandar um recado aqui dizer. O que tiver de errado, denuncie nos órgãos competentes para que seja apurado. Não fique conversando besteira aí não. O Limoprev ficou faltando, me parece, aí na gestão de algo em torno de 1 milhão que não foi depositado. Agora ninguém sabe como está hoje esse Limoprev. E eu quero mandar um recado aos funcionários da prefeitura. Vocês não brinquem não, porque vocês que estão me ouvindo, quando eu instituí os fundos de previdência, eu instituí para um governo sério, para um governo que honrasse as coisas. Vocês sabem como é que está Limoeiro hoje. Vocês sabem que posto não recebeu dinheiro, está uma confusão aí. Vocês sabem que transporte não recebeu. Vocês sabem que festa não recebeu. Vocês sabem como era a conduta pessoal. E eu dizia antes da eleição, se Limoeiro tiver a infelicidade de eleger, vai ver o que é que vai acontecer. A gente sabe o que é que acontecia em Limoeiro, a credibilidade que existia antes, o que deixou de se pagar nas campanhas, como era isso em Limoeiro, o rolo que era essas coisas. Isso tudo está implantado na prefeitura hoje. Então é importante que possa se ver, abrir os olhos dos funcionários. Eu quero ajudar os funcionários. Eu vou pegar a minha equipe, eu vou pegar a equipe jurídica lá da Câmara Federal e vou ver de que forma a gente entra para saber disso. De que forma a gente vai atuar, porque agora eu comecei a fazer a política em Limoeiro de oposição. Mas você está tranquilo ou está com um tom raivoso nisso tudo? Estou nada, eu estou tranquilo. Ô Gonçalves, eu sou deputado federal eleito com uma base de apoio em Pernambuco. Eu hoje tenho Ipujuca, a prefeita vota comigo. Eu tenho Paudalho, eu tenho Bom Jardim, eu tenho Taquaritinga, eu sou líder na Câmara Federal, fui relator do orçamento, eu tenho uma relação Você hoje considera Brasília. a sua reeleição fácil? Não, não considero fácil, eu considero que eu preciso de voto para me eleger. Limoeiro nunca me negou o voto, Limoeiro sempre esteve junto de mim nos momentos que precisei. Eu fui o prefeito mais votado da história de Limoeiro, eu fui o deputado federal mais votado da história de Limoeiro, eu fui o deputado estadual mais votado da história de Limoeiro. Estamos articulando uma eleição estadual. Então, assim, ontem eu dizia, na confraternização que a gente fez com a imprensa, eu dizia, olha, a minha cabeça anda muito hoje em torno do Brasil. Eu tenho andado os estados todos, eu fui à Bahia, eu fui ao Ceará, eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui a Belém, acompanhar os eventos do partido nos estados. Eu tenho feito uma articulação em Pernambuco na eleição de governador. Então, assim, a minha cabeça ela não só está em Limoeiro, mas ela também está aqui. Mas eu tenho a cabeça hoje em Pernambuco, na eleição majoritária, na eleição do Estado, e estou trabalhando a minha reeleição. Agora, nós nos expandimos politicamente. O raio de atuação que eu tinha hoje está um pouco maior. Nós estamos lá, como eu disse, de Ipujuca, pegamos de Paudalho a Santa Cruz do Capibaribe. Você acha que repete a sua votação em Limoeiro? Gonçalves, eu não sei, eu não posso dizer se repita a votação em Limoeiro. Esse ano que nós vamos ter a eleição de federal, a eleição no próximo ano, esse ano é um ano atípico. As questões da política as pessoas estão muito chateadas com a política e com razão. Eu, inclusive, quando falo isso, digo o seguinte, que é importante que as pessoas possam votar, porque pior é você se acomodar. Por exemplo, se você... Ontem eu cheguei lá no Recanto, no final da tarde, para comer alguma coisa. Tinha uma mesa cheia de gente lá. E aí foi interessante, porque tinha uma mesa com umas 10 pessoas e só tinha um dizendo que poderia votar em Paulo Câmara. Todos os outros, nenhum vota em Paulo Câmara. E o outro dizendo que não votava em ninguém. Eu disse, olha, se você não vota em ninguém, mas Paulo Câmara não quer de jeito nenhum, esse governador não quer de jeito nenhum. Eu disse, olha, se você não quer esse governador de jeito nenhum, e se você se omite de votar, você não vai votar, você está talvez ajudando ao cara que você não quer que fique. Então é importante que participe do processo, que escolha um candidato que você queira, que você acredite. Aqui em Limoeiro, por exemplo, nós vamos aí ter uma eleição no próximo ano. Veja quais são os deputados que colocaram recurso aqui. Veja quais foram os deputados que ajudaram Limoeiro.
Quais são os deputados que vêm aqui? Quais são os deputados que estão aqui, que conhecem o problema das pessoas e que ajudam a cidade? Quem são eles? As pessoas têm que analisar isso e, para o ano, eu acho que votar de acordo com a consciência de cada um. Então, assim, se coloca aí, o que se apresenta é que pode haver um número maior de abstenção. Então, é precário dizer se eu vou ter a votação ou se eu não vou. Só uma questão aqui, o ex-secretário de Cultura, Wellington Pereira, está dizendo que ele não abandonou a secretaria, ele entregou o cargo. Sim, mas eu corrigi, dizendo que ele entregou certo. O cargo, ele saiu da prefeitura, ele deixou a prefeitura. Se tivesse tudo bem, ele não teria deixado. Se ele tivesse condições de desenvolver o trabalho que ele achou que podia desenvolver, ele não teria saído. Como é que você pega um município com um ano de governo e troca não sei quantos secretários? E até agora nenhum assumiu. Quer dizer, falta muita coisa, Gonçalves, a funcionar aí. E eu estou dizendo isso com muita tranquilidade. Vou fazer oposição aqui no Moeiro, porque é o papel que me cabe fazer com muita tranquilidade e com muita frieza, muita naturalidade. E quero dizer o seguinte, veja só, tudo que eu estou dizendo aqui é no campo político. Eu estou para ajudar Limoeiro, eu estou para fazer as coisas para Limoeiro como fiz e como tenho feito, e como tenho colocado recursos aqui. Eu estou para ajudar a cidade, eu estou para fazer as coisas da forma como eu sempre fiz. O que precisar de mim, eu estou à disposição. Agora, não vou deixar de fazer as colocações que são necessárias que sejam feitas e que eu tenho que fazer e que é meu papel fazer. Eu vou fazer sem nenhuma dificuldade. Essa oposição que a população de Moeiro nos colocou na hora que ele ganhou, o prefeito ganhou a eleição e que Tiago perdeu a eleição, nós fomos para a oposição. Agora, é preciso que haja trabalho, que não fique olhando para trás e criando fatos que não são verdadeiros. Nós vamos combater a cada fato que for colocado que não for verdadeiro. O que for verdadeiro, coloque prova. Prova o que está dizendo, tudo bem. Então, Gonçalves, eu quero já 8h21. Luísa está ali doida para trabalhar. Pois é, eu quero ao final... Só uma pergunta, o pessoal está perguntando se você ainda vai fazer Micaíra Limoeiro. Olha, Gonçalves, essa coisa de fazer Micaíra, inclusive, é complicada aqui. Tocou-se mais um assunto que fui eu que criei e que fui eu que fiz. O São João, Micaíro, esses eventos. Agora, você fazer esses eventos sem prefeitura não é fácil, é complicado. Outra coisa, você tem agora, com essa coisa dessa violência em Pernambuco, o maior cuidado do mundo, do Ministério Público, da própria polícia, do Poder Judiciário, em fazer eventos até a madrugada, com grandes aglomerações e sem o apoio do Poder Público Municipal. Então isso é uma coisa a se analisar. Se eu tiver as condições de fazer, farei. Eu não quero aqui me comprometer de que vou fazer. Se eu não tiver as condições, eu não tenho como fazer. Então eu quero, ao final do programa, agradecer a todos os companheiros de Limoeiro, mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Vai passar em Limoeiro mesmo? Nesse momento. Não, vou passar ano aqui não. Minha mãe, todos sabem que minha mãe tem 90 e poucos anos, vai reunir a família em Recife, vai fazer um jantar em Recife e eu vou passar, estou aqui em Limoeiro hoje, vou ficar aqui o dia todo, vou para Surubim ainda hoje, de Surubim volto, ontem estive em Feira Nova, na confraternização lá, vou a Paudalho, eu vou ficar na região até amanhã, no final da tarde, e amanhã à tarde e à noite eu vou para Recife. Mas quero agradecer a todos, aí, os que estão sintonizados, que ouviram o programa, deixar um abraço para todo o povo de Limoeiro, para todos os companheiros, todos os amigos, e deixar, eu acho que uma mensagem que acredito, de esperança, de fé e de muito otimismo no futuro. Eu sempre digo, e é verdade, eu acredito que o ano que vem sempre será melhor do que o ano que termina. Esse ano foi um ano difícil, o ano passado foi um ano complicado. Um ano complicado na política, na economia, na vida das pessoas, com desemprego. Eu acho que as coisas estão começando a ajustar
Eu vi uma entrevista do João Carlos Paz Mendonça no Jornal do Comércio, gostei da entrevista, é um empresário que a gente respeita, um homem de visão, quando ele diz que nós estamos vendo a luz no fim do túnel cada vez com mais claridade. O emprego está voltando, a economia está estabilizando, vamos torcer para que melhore mais em 2018. Próximo ano é um ano importantíssimo na vida de todos nós, vai ter eleição. Quando o povo vota errado, paga o preço pelo voto, muitas vezes a gente vai mudar somente por mudar. E quando a gente vê a mudança, olha o que está aí agora. Olha a mudança aí. Está todo mundo arrependido. Mas é assim mesmo. O mundo não vai se acabar, o tempo passa ligeiro e nós temos a condição de consertar. O bom da vida é isso, porque um dia atrás do outro tem uma eleição, depois tem outra, a gente tem condições de corrigir e consertar. Para o ano é um ano de eleição, é um ano onde as pessoas precisam fazer uma reflexão muito grande, botar a cabeça no travesseiro, pensar, refletir para não errar. Porque se errar, vai pagar mais ainda o preço errado novamente. Então, desejo a todos os limoeirenses um ano novo de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, um ano novo com a família, um ano novo quando a gente passa qualquer situação, com a união da família, a gente vence qualquer dificuldade. Família é uma coisa fundamental. Família, saúde e união. Com isso a gente vence qualquer coisa. Um 2018 para todos de muita paz. Mandar um abraço ao meu amigo Alexandre Queiral, minha amiga Carminha, as meninas aqui, a vocês todos da Cultura FM, agradecer a imprensa toda de Limoeiro, agradecer a todos os amigos, os vereadores que estão aqui, os companheiros, os amigos de Limoeiro, e torcer para que em 2018 a gente possa ter mais tranquilidade e possa ter um ano melhor. Ok, obrigado, Ricardo, pela presença, um abraço aí, obrigado a você, amigo ouvinte, e a Júlia Silva.